Olá, bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos, para que a gente consiga discorrer sobre esse tema tão importante, especialmente nessa semana, que é uma semana onde se comemora mundialmente todos os avanços relacionados ao controle da infecção pelo HIV. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse manejo da infecção pelo HIV na atenção básica. É uma aula voltada para profissionais de saúde. Então, toda a equipe relacionada ao cuidado com o paciente com HIV na atenção básica. E aí, acho que é fundamental a gente fazer um preâmbulo inicial, mostrando como está esse cenário, né, especialmente no Brasil, relacionado ao manejo da infecção pelo HIV, hoje, né, em dezembro, início de dezembro de 2019. Então, é possível que não haja muito para a gente comemorar, porque 135 mil aproximadamente brasileiros, estima-se, né, que esse número seja em torno disso, vivem com HIV e não sabem que tem HIV. E aí, pensando que a realização do diagnóstico é um dever relacionado à atenção básica também, isso é algo muito importante, porque se a gente não diagnostica, a gente não tem como entender qual é o processo de condução do caso, porque a gente não vê esse caso. Não que ele não exista, na realidade ele existe, mas a gente não consegue diagnosticar. E isso vem na contramão dos avanços conseguidos ao longo do tempo em relação ao diagnóstico do HIV, né? Então, eu sou de uma época em que só se fazia diagnóstico por sorologias, que são exames realizados laboratorialmente apenas, né? E mesmo assim eles demoravam muito tempo para ficar pronto, muitas vezes semanas. Né? E ao longo de pouco tempo, nós vivemos já uma era onde o diagnóstico pode ser feito na própria unidade básica de saúde, que tem testes rápidos para fazer esse diagnóstico. Então, esses dados que demonstram que em torno de 130 mil, 140 mil brasileiros vivem ainda com HIV e não sabem, isso é algo muito assustador, porque é na contramão do que se recomenda e está na contramão daquilo que a gente está preparado para fazer, ou deveria estar. Então, o Brasil, ele arrisca retrocessos no combate ao HIV, né, no país onde já foi referência. Então, isso é algo muito importante, preocupante, na realidade, porque a infecção pelo HIV cresce assustadoramente no Brasil nos últimos anos. E isso é como eu falei, está na contramão das metas que foram propostas, né? Quais são essas metas? Então, essas metas elas foram propostas para que até 2020 o Brasil atingisse 90% das possibilidades de diagnosticar o HIV em pacientes que conviviam com o HIV e não sabiam, né? Desses 90% diagnosticados, 90% deveriam receber a terapia antirretroviral. E desses 90% que recebessem a terapia antirretroviral, 90% deveriam ter a carga viral negativa, né? Ou abaixo do valor de detecção mínimo. E nós, lamentavelmente, nós falhamos nessa meta. Então, nós não temos muito para comemorar em relação ao diagnóstico do HIV. E aí fica aquela situação, né? Existem os pacientes com HIV, nossa, 135 mil aproximadamente, possivelmente mais que isso, sem dúvida. Mas onde eles estão, né? Onde moram, onde vivem, né? Na realidade, eles vivem e moram próximos de nós. Mas é que, como nós não oferecemos essa possibilidade nas condutas do dia a dia ou na prática de atendimento do dia a dia, ou a gente não faz campanhas que dialoguem com esse paciente de fato, sem campanha de medo e sim de campanha de instrução e conhecimento. Então, esse paciente ele não se sente convidado a fazer, as equipes não se sentem convidadas a realizar o teste e o diagnóstico não é feito, e quem perde é toda uma população.
Então, alguns pacientes que convivem com HIV falam muito sobre isso, né? Que quanto mais a gente não fala na doença, mais a doença se torna um monstro. Mais é difícil entender o quanto ela é importante e o quanto é fundamental que a gente comece a tratá-la de uma forma real e não de uma forma apenas ilusória, como se ela não fizesse parte da nossa realidade. Então, nos últimos anos, os boletins mundiais eles têm mostrado que com a expansão do uso da terapia antirretroviral, a partir da década de 80, as mortes por AIDS passaram a cair entre aqueles que conseguiram acessar os medicamentos. No entanto, o número de novos casos ainda é muito alto e tem diminuído lentamente, sendo que somente no último ano foram registrados aproximadamente 1,7 milhões de novos casos de infecção em todo o mundo. Então, apesar de as mortes nos boletins mundiais terem diminuído, né, as infecções inversamente proporcionais a isso, né, o número delas tem aumentado ou diminuído discretamente, mas na maioria dos casos, especialmente no Brasil, houve um aumento na população entre 19 e 24 anos. E quase 2 milhões de casos por ano são diagnosticados no mundo. Então, isso realmente é muito importante para nortear a nossa conduta. Né? Então, agora pense comigo, né? Se temos no Brasil o Sistema Único de Saúde como um programa gratuito de prevenção combinada de tratamento antirretroviral, era de se esperar que não tivéssemos mais novos casos de infecção por HIV, nem de mortes por AIDS no Brasil. E, diferentemente disso, continuamos registrando uma quantidade muito grande de novos casos e cerca de 11 mil mortes por AIDS, evidenciando a gritante desigualdade de acesso à saúde existente no Brasil. Então, o país fracassou na meta que eu expliquei, né, a meta 90-90-90, que assumira até 2020, e isso faz com que todo o nosso processo de manejo ele precise ser reavaliado e ele precisa, a partir dessa reavaliação, ser colocado em prática o quanto antes, no sentido de que urge que nós tomemos alguma atitude rápida para que isso não piore com o tempo. Quais são os documentos que embasam as recomendações do manejo da infecção pelo HIV na atenção básica? Então, por que é que nós precisamos tomar uma atitude frente a isso? Né? Porque é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? E porque é uma recomendação do Ministério da Saúde. Então, considerando a quantidade, o número de casos, que sempre é muito alto, considerando que houve uma diminuição do número de mortes por AIDS, embora a quantidade de novos casos ainda seja muito alarmante, então é fundamental ressaltar e salientar a importância da atenção básica, especialmente em implantar uma rotina diagnóstica que funcione, né? Então, existem documentos que respaldam esse manejo, né? Que é o cuidado integral às pacientes que vivem com HIV pela atenção básica, de 2017, o manejo da infecção pelo HIV na atenção básica, que é de 2015, e os 5 passos para a implementação do manejo da infecção pelo HIV na atenção básica, que é voltado para gestores. O que é importante lembrar disso tudo? É importante lembrar que, até hoje, a infecção pelo HIV, ela aconteceu nos centros de referência à atenção especializadas, né, nos serviços de referência, que são os SAIs. Né? Então, existem os SAIs de forma, não é um serviço municipal, é um serviço mais regional, e ele acaba abraçando todos esses números de pacientes que são infectados pelo HIV e que são conduzidos e recebem assistência ao longo de todo o seu processo de infecção pelo HIV no SAI. Lá ele faz o diagnóstico, se quiser,
Lá ele recebe medicação, lá ele faz os exames de rotina, recebe orientações, lá ele é vacinado, enfim, e qualquer outra condição de morbidade que o acompanhe ou qualquer dúvida relacionada a isso, até o presente momento entendeu-se que poderia ser realizada no SAI. Todavia, considerando esse grande número de casos, né, e considerando inclusive que hoje nós vivemos uma era onde se fala em pessoas vivendo com HIV, né, essa era de pessoas vivendo com HIV não se falava na década de 90, por exemplo, porque grande parte das pessoas que tinham infecção pelo HIV desenvolviam AIDS, doença, que é diferente, e, consequentemente, tinham uma sobrevida um pouco menor. Hoje nós vivemos a era onde as pessoas que vivem com HIV são pessoas que vivem normalmente como qualquer doença crônica, né? E exatamente porque o programa conseguiu fazer com que essas pessoas tivessem cada vez mais acesso à terapia antirretroviral de uma forma mais precoce, e os estudos mostram que a partir do acesso à terapia antirretroviral, as pessoas podem ter um controle maior da infecção e, consequentemente, ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa que tem doença crônica e que precisa tomar uma medicação todos os dias, né? Então, nós vivemos essa era da pessoa vivendo com HIV. E a pessoa que vive com HIV, que tem uma doença crônica, ela não é uma pessoa com AIDS. Então, o que é uma pessoa que tem infecção pelo HIV? É uma pessoa que entrou em contato com o vírus está ali, está presente, ele não vai embora até o presente momento, dia 5 de dezembro de 2019. Não, a ciência não publicou algo relacionado à cura real para o vírus, né, do HIV, de forma que hoje nós temos controle. E o controle é realizado a partir da terapia antirretroviral. Então, uma pessoa que tem infecção pelo vírus do HIV é uma pessoa que toma remédio todos os dias, como uma pessoa que toma remédio para hipertensão, como uma pessoa que toma remédio para diabetes, como uma pessoa que toma remédio para qualquer outra doença crônica. E essa pessoa, né, que toma esse remédio diariamente, que tem uma qualidade de vida relativamente boa, faz o controle da doença, ela é uma pessoa que vive com HIV como viveria com hipertensão, como viveria com diabetes mellitus. Né? E a pessoa que tem AIDS é uma pessoa que, por algum motivo, tem uma quantidade de vírus muito grande no organismo e essa quantidade de vírus muito grande no organismo faz um desbalanço no sistema imunológico e essa pessoa começa a adoecer pelo vírus, né? Então, são coisas distintas e é importante dizer isso, né? Que a infecção pelo HIV, ela é diferente da AIDS doença. Então, hoje nós vivemos um cenário em que a infecção pelo HIV é a maior parte das situações que envolvem o número de casos de HIV. Hoje nós vivemos uma situação diferente da década de 90 e da década passada, por exemplo, onde nós tínhamos um grande número de AIDS. Né? Hoje é o contrário, hoje nós temos a maioria das pessoas vivendo com HIV. Então é importante falar isso. E aí, isso é ótimo, todavia, isso faz com que as pessoas meio que percam o medo da infecção, né? O medo da doença, o medo de se infectar, né? Porque isso banaliza um pouco a gravidade dessa infecção quando ela acontece, porque, como qualquer doença crônica, tem vários eventos que podem acontecer num paciente que tem infecção pelo HIV e que não controle, que não faz terapia antirretroviral. E isso banaliza um pouco, não apenas os cuidados em relação a não adquirir o vírus, mas também banaliza um pouco as equipes no sentido de não fazer o diagnóstico. Fica parecendo que ela não existe, porque pouca gente morre, né? A gente não ouve falar desse jeito, né? Quando na realidade, é claro que eu estou ironizando, quando na realidade não é isso que de fato acontece. Então, é importante fazer esse preâmbulo para que vocês compreendam
a importância da atenção básica nesse processo de diagnóstico. Então, se a meta 90, 90, 90 partia, o primeiro 90 falava em relação ao diagnóstico, e esse primeiro 90 nós não estamos nem perto de atingir, isso quer dizer que nós falhamos enquanto diagnósticos, né? E os diagnósticos, como eu falei anteriormente, eram diagnósticos sorológicos, bem mais difíceis, não dependiam diretamente da gente, a gente tinha que mandar o paciente para o laboratório para fazer o diagnóstico, demorava, né, algumas semanas para saírem os exames, aí ele trazia os exames, marcava a consulta com o médico, enfim, toda uma situação. E hoje em dia não, hoje em dia a própria unidade básica de saúde, ela tem o teste rápido, para fazer o diagnóstico, não apenas para o HIV, mas tem o diagnóstico para fazer o teste rápido de outras doenças infecciosas, virais, como as hepatites e a sífilis, né? E a gente faz rapidamente na beira do leito. Hoje em dia, para vocês terem uma noção, a gente não tem apenas o teste rápido para poder fazer no sangue, né? Tem também para fazer no swab oral, então, de fluido oral. Então, a coisa ela vai ficando cada vez mais trabalhada, mais simples, para que se chegue a um diagnóstico. Uma vez que se chega a esse diagnóstico, existe tratamento. Não existe cura, mas existe tratamento. E hoje em dia nós vivemos numa era onde o tratamento pode ser oferecido para qualquer paciente, e o ideal é que ele comece o tratamento o quanto antes para diminuir a carga viral e, consequentemente, diminuir as possibilidades de adoecer por conta da infecção e diminuir a possibilidade de transmitir para outras pessoas. Então, hoje nós vivemos uma era que muito tempo a gente sonhou viver. E, de repente, a gente empaca em algo que é tão primário, que é o diagnóstico, quando a gente tem a capacidade de fazer esse diagnóstico na própria atenção básica. Então, o que a gente percebe na prática do dia a dia, e aí eu vou citar exemplos de essa semana, é que as equipes muitas vezes não se sentem capacitadas para fazer o diagnóstico, e se ele vier positivo, a equipe não se sente capacitada para dar o diagnóstico para o paciente. Então, nesse contexto todo, é fundamental que os gestores estejam envolvidos. Não há como a equipe que não se sente capacitada, não há como a equipe que não se sente capacitada, uma vez fazer o diagnóstico e ter que falar esse diagnóstico para o paciente, trabalhar sozinha, porque não existe eu-equipe, né? Só existe equipe. E a equipe da unidade básica de saúde, ela precisa trabalhar junto com a gestão da atenção básica. Então, é fundamental, primeiramente, que a gente, antes de qualquer coisa, olhe para si próprio. A gente tem falado muito isso. O que justificaria não realizar um diagnóstico de teste rápido num paciente, sendo que desde 2016 o Conselho Federal de Medicina orienta que a gente ofereça esse teste rápido ou exame sorológico, enfim, mas para diagnóstico de HIV, para todas as pessoas, mesmo que seja o exame de rotina, mesmo que seja aquele paciente que chega na atenção básica, que chega para fazer um exame de rotina porque passou em algum lugar, enfim, e quer fazer exames de check-up, ou não, porque simplesmente quer fazer exames de check-up, a gente pode oferecer, né? E deve oferecer, segundo a orientação do Conselho. Então, não dá para entender que pacientes que podem fazer esse exame, que podem ter um diagnóstico precoce, que podem tratar pelo SUS sem pagar e que podem zerar a carga viral, eles tenham esse acesso e eles não façam esse exame, muitas vezes porque a gente também não oferece. Né, por desconhecimento, por achar que não está preparado para caso vier positivo o exame dar o diagnóstico. Então, tudo isso é muito importante. E aí, essa cartilha do manejo da infecção pelo HIV na atenção básica, ela empaca no primeiro passo, né? Porque o primeiro passo que depende de nós, profissionais de saúde, da equipe que está lá na ponta, que é a equipe da atenção básica daquela unidade básica de saúde X. Então, essa unidade básica de saúde X, ela precisa acolher e avaliar inicialmente esse paciente. Né? E o acolhimento das pessoas diagnosticadas com HIV na primeira consulta, ela se faz principalmente através da escuta. Então, eu preciso compreender qual é a realidade desse paciente, eu preciso fazer uma avaliação clínica pormenorizada, uma anamnese muito global, que seja bem detalhado, um exame físico que avalie todos os sistemas, incluindo a avaliação
do sistema urogenital, verificar se tem outras infecções sexualmente transmissíveis que podem estar presentes e que podem estar naquele momento também dificultando a vida daquele paciente e favorecendo a transmissão para outras pessoas. E tudo isso depende de acolhimento, avaliação inicial e trabalho pessoal, no sentido de deixar de lado todas as nossas dificuldades para lidar com isso, né? Que é um tema que a gente vive falando por aí, que não é o tabu, mas nós que trabalhamos diretamente com ele sabemos o quanto, lamentavelmente, ele ainda sofre estigma, especialmente dos profissionais de saúde, que têm muita dificuldade de lidar com ele. Então, antes de mais nada, eu convido a todos para fazer uma autoavaliação pessoal em relação ao que é de fato a infecção pelo HIV, né? O que isso impacta na nossa vida? Por que é que eu não ofereço esse exame para diagnóstico? Por que é que ao oferecer e ele vier positivo, por que é que eu não consigo trabalhar isso dentro de mim para dizer para o paciente que ele precisa, ele tem possibilidade de ser tratado, que ele vai ser acompanhado e que está tudo bem, né? Por que é que todo mundo que a gente nota que lida diretamente com isso tem uma certa dificuldade de trabalhar esse tema? É importante que a gente olhe para ele, porque é só assim que a gente vai conseguir atingir pelo menos a primeira meta, né? Não, mesmo que seja fora do prazo, porque já passou o nosso prazo, a gente realmente fracassou nisso, mas espero que para o futuro próximo a gente não tenha mais fracassos tão básicos, né? Como o fracasso do diagnóstico do teste rápido, né? Essa semana, por exemplo, eu soube de um caso de um paciente que foi diagnosticado por exame sorológico, que já me chamou a atenção, porque teoricamente a unidade básica tem que ter teste rápido. E aí eu achei estranho que o médico tivesse pedido sorologia, e a sorologia veio reagente, né? E veio de várias formas reagente, ou seja, o exame laboratorial era positivo para HIV, era reagente, o paciente tinha infecção pelo HIV e tinha sinais e sintomas de HIV, né, de doença, seja ela doença HIV, seja AIDS, seja ela doença oportunista junto com a AIDS, enfim, mas tinha, a história era bem clássica. E de repente eu falo, a minha pergunta foi, mas por que você não fez o teste rápido, né? Porque o paciente ficou um tempo, dias esperando o resultado. E aí o colega falou, não, é porque não tem o teste rápido na unidade. Aí isso me chamou muita atenção, porque por que não existe o teste rápido na unidade? Não dá para entender, porque o teste rápido é para ter na unidade. E se ele não tem, alguém tem que solicitar. E se ninguém solicitar, fica parecendo que está tudo bem. E aí o paciente chega e poderia ter tido o diagnóstico algumas semanas antes e não tem. Eu poderia ter resolvido o problema de uma pessoa que demorou dias para resolver um problema e não resolvi. Por quê? Porque não me interessa muito se tem ou se não tem. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu acho que é fundamental que a gente se interesse pelo problema. É um problema de saúde pública, é um problema grave, é um problema que precisa ser cuidado e a gente precisa olhar para ele de forma empática, né? E realizar o diagnóstico. E se a gente não se sentir, se a gente não se sentir capacitado para isso, a gente precisa fazer um movimento para se capacitar. Porque existe o teste, a gente precisa solicitar caso ele acabe. Eu soube que tem teste vencendo, por quê, né? Se tem 135 mil pessoas a princípio que não tem diagnóstico, por que será que tem teste vencendo? E por que será que a gente fica recrutando laboratórios privados ainda, em pleno 2019, para fazer o diagnóstico, quando na realidade a unidade básica de saúde tem teste rápido para ser feito e tem teste rápido vencendo? Então, isso é inadmissível. É inadmissível porque eu sou de uma era onde muitas vezes o paciente tinha AIDS plenamente manifesta, a gente via que o paciente tinha AIDS, a sorologia demorava semanas para sair o resultado, e muitas vezes o paciente morria antes de um diagnóstico e a gente ficava desesperado querendo fazer um teste rápido, até para dizer de fato, né, para o paciente, para a família, o que ele tinha. E a gente não podia, porque o teste rápido era reservado para casos específicos. Então é uma situação que chega a ser incompreensível. E eu entendo a dificuldade
Entendo. Eu só não consigo compreender porque é que, de alguma forma, nós não conseguimos nos organizar para resolver o problema. Porque o problema ele existe. E essa semana eu fiquei sabendo de dois, por exemplo, né, que me ligam para poder discutir o caso. Agora, eu não consigo entender por que é que, em pleno 2019, considerando que isso é uma estratégia do governo, né, que existe teste rápido, exista teste rápido vencendo e a gente ainda continua pedindo sorologia para dar diagnóstico de HIV num paciente da atenção básica. Isso é inadmissível. Isso eu não consigo compreender, então fica a provocação para todos vocês, no sentido de que vocês olhem para si, porque são 5 passos para manejo da infecção pelo HIV na atenção básica. Mas se a gente não faz o primeiro, o restante fica meio capenga, a gente não consegue ir para frente. Né? E qual seria, quando a gente resolver esse primeiro passo, que é um primeiro passo que esse sim é responsabilidade direta, e já é responsabilidade direta nossa há alguns anos, né? A realização do diagnóstico e o acolhimento desse paciente na realização do diagnóstico, qual seria o segundo passo? Então, o segundo passo é definir, vamos supor, eu fiz o diagnóstico do paciente lá na unidade básica de saúde. E aí, como eu vou saber se esse paciente ele vai continuar sendo avaliado e orientado na atenção básica de saúde ou não? Então, eu só vou saber se fizer o diagnóstico. É por isso que eu digo que os outros passos todos dependem do primeiro, né? Eu preciso fazer o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, eu vou definir se o paciente vai ou não vai ser acompanhado na atenção básica. Então, quem vai ser acompanhado na atenção básica? Eu vou fazer uma estratificação de risco, né? E quem vai ser acompanhado na atenção básica é o paciente assintomático, é o paciente estável, é o paciente que não tem nenhum sintoma, que não tem nenhuma outra infecção, seja ela tuberculose, HIV, hepatite, né? É o paciente que não está gestante, é a paciente e crianças. Todas esses outros casos, eles vão continuar sendo avaliados no serviço de referência de atenção especializada, que é o SAI. Mas os outros, que são a maioria dos pacientes que hoje em dia têm infecção pelo HIV, eles são geralmente assintomáticos, estáveis, né? Pessoas que vivem com HIV, como eu comecei falando no início. O terceiro passo depende do primeiro, como eu falei, e aí depende do segundo, que seria a partir da avaliação desse primeiro momento do paciente com infecção pelo HIV, realizar os exames de segmento, né? Que são principalmente carga viral e CD4, e outros exames de rotina, hemograma completo, exames para avaliação da função hepática, função renal, radiografia de tórax, PPD, exame parasitológico de fezes, exame de urina, entre outros, né? Então, sorologias outras para outras infecções, enfim, não vou entrar em detalhe em relação a quais seriam os exames de segmento, acho que isso seria mais uma aula que talvez fosse voltada para o manejo do médico da atenção básica. Verificar se esse paciente precisaria fazer profilaxias para infecções oportunistas, e aí dependeria do valor do exame do CD4, né? Então também não vou aprofundar nesse processo. O paciente que tivesse um CD4 acima de 200 em algumas doenças ou acima de 350, preferencialmente, pode ser vacinado. E aí existem várias vacinas que podem ser oferecidas e que podem ser administradas, né? Então, isso é algo que a gente faz e que dá muito gosto de fazer, que são as imunizações para o paciente com infecção pelo HIV, e que são importantíssimas. E oferecer, orientar e iniciar a terapia antirretroviral, que é o que vai fazer com que o paciente não adoeça pela infecção pelo HIV. E uma vez não adoecendo, ele vai zerar a carga viral e vai evitar que a infecção pelo vírus, que o vírus se transmita para outra pessoa. Então, esse seria o terceiro passo do paciente, do manejo do paciente com infecção pelo HIV na atenção primária. O quarto passo seria: se o paciente, uma vez diagnosticado, uma vez avaliado, uma vez acolhido, né? Uma vez eu realmente verifiquei que ele é um paciente assintomático, estável, que ele pode ficar na atenção básica. No terceiro passo, eu avaliei, pedi os exames de rotina, comecei o remédio, vi que realmente ele está muito bem, obrigado, está avaliando, acompanhando, vindo nas consultas e está tudo bem com ele não continua não tendo sintomas e tal. Eu consegui ter capacitação para reconhecer
um belo dia, daqui a alguns anos, por exemplo, ele tomando o remédio certinho, se está havendo ou não está havendo falha na terapia, né? Então, isso também é algo mais voltado para avaliação médica do dia a dia, né? E aí eu não vou entrar no mérito de discriminar o que seria isso, mas é um passo que poderia ser discriminado em formas bem pontuais numa aula mais para enfermeiros e médicos. E o quinto passo seria ainda a gente conseguir fazer com que esse paciente, ainda dentro da terapia, conseguisse aderir à terapia e fazer todas as avaliações adequadas. Então, basicamente, o segmento estaria voltado para o quinto passo, né? O segmento ao longo da vida desse paciente. Então, uma vez cumpridos esses passos todos, de segmento do paciente na atenção básica, é fundamental lembrar que para que o manejo da infecção pelo HIV na atenção básica seja possível, é fundamental que os gestores implementem e viabilizem esses passos, né? Não dá para o pessoal da equipe fazer esses passos sozinhos. Não tem como. Porque assim, como é que o médico vai pedir exame de CD4 e carga viral, por exemplo? E como é que ele vai ter acesso a esse resultado? Né? Então, existem formas de acesso online aos resultados da carga viral e CD4. Mas como é que o médico vai conseguir ter acesso, né, se na unidade não tem internet? Não tem como. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, qual é o link? Qual é o site? Eu sou cadastrado no site, né? Então, como é que eu vou conseguir ter acesso a esses exames, né? Para prescrever a medicação, como é que eu vou conseguir prescrever a medicação, né? Tem um formulário certo? Tem um formulário certo. E onde ele está disponível? Então, ele está disponível na rede, né? Existe o link para que ele seja disponível e ele está disponível naqueles materiais que eu comentei com vocês. Tá? Então, principalmente nesse aqui e nos outros dois, mas principalmente nesse, no manual de manejo para médicos, está disponível não apenas o formulário para prescrição dos antirretrovirais, mas também os formulários de solicitação de carga viral e CD4. Então, considerando a importância dos gestores nesse sentido, de viabilizar a implementação de fato do manejo da infecção pelo HIV na atenção básica, a gente novamente lembra dos passos, né? Então, diagnosticar, estratificar quem seriam os pacientes assintomáticos estáveis para serem acompanhados na atenção básica. O segundo passo seria qualificar esses profissionais, então oferecer cursos online, cursos à distância. O terceiro passo seria garantir que esse paciente, esse profissional, em caso de situações onde tivessem dúvidas, que eles pudessem sanar essas dúvidas, seja através de estágios supervisionados, consultas compartilhadas, grupos de treinamentos, interconsultas com o serviço de atenção especializada, reuniões periódicas, né? Consultas a partir de especialistas, enfim. Então, o quarto passo seria disponibilizar os exames de CD4 e carga viral para serem acessados na própria unidade básica de saúde. Para isso, a gente precisaria de computador, de internet, né, de pessoas que soubessem checar os resultados desses exames, né, não apenas os resultados, mas deixar sempre disponíveis os formulários. E o quinto passo seria viabilizar o acesso dos antirretrovirais, seja viabilizar o formulário para poder ser prescrito, seja para viabilizar também a medicação. E aí caberia ao gestor pactuar com a gestão do Estado se esses pacientes poderiam colher o exame de CD4 carga viral na unidade básica de saúde ou, para isso, eles teriam que ir ao serviço de atenção especializada, por exemplo. Né? Mesma coisa em relação aos antirretrovirais. Caberia ao gestor pactuar se esses antirretrovirais seriam dispensados na unidade básica de saúde ou se o paciente teria que se deslocar ao serviço de atenção especializada para a terapia mensal, né? Então, é claro que nós não estamos nem próximos desse momento ainda,
porque é como eu falei, nós estamos ainda no momento onde não conseguimos nem fazer o teste rápido, né? E eu citei exemplos dessa semana. Então, isso é muito preocupante, mas o quarto e o quinto passos, eles vão chegar desde que a gente consiga diagnosticar adequadamente os pacientes que precisam e estão aí, como eu falei em números, né? Mais de 100 mil. Então, é importante que a gente compreenda todo esse processo. Hoje, o que é feito? Hoje, uma vez feito o diagnóstico do paciente, assim, na prática, né, muitas vezes ele vai direto para serviço de assistência especializada, que é o SAI. Lá, há a disponibilização dos exames de carga viral e CD4, e lá há a dispensação dos antirretrovirais. Então, basicamente, é isso que é feito hoje na prática. Né? Como esse número vem aumentando, de pacientes que vivem com HIV e são assintomáticos e estáveis e poderiam muito bem, sim, a partir de capacitação de toda a equipe da Unidade Básica de Saúde, serem acompanhados na Unidade Básica de Saúde, que mais próxima do lugar onde eles moram. Então, cresce a importância da atenção básica no manejo dos pacientes assintomáticos estáveis com infecção pelo HIV. E isso também ajudaria numa situação que é muito comum. Muitos pacientes com HIV têm receio de ir ao serviço de atenção especializada, ao SAI, seja para realizar exames, seja para realizar consultas, seja para ir mensalmente pegar as medicações. Então, uma vez que esse paciente, esse perfil, assintomático, estável, sem nenhuma comorbidade, sem co-infecções e tudo mais, né, que eu falei no primeiro momento, esse paciente, uma vez que ele tivesse acesso aos exames de rotina e aos antirretrovirais na própria unidade de saúde, a gente diminuiria inclusive esse receio que ele tem de ter que se tratar preferencialmente num lugar que ainda infelizmente sofre muito estigma, não apenas por ele próprio, mas pela população, fora que a gente desafogaria um pouco os serviços de atenção especializadas, que geralmente são muito repletos de pacientes para serem atendidos, não apenas com HIV, mas com as outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, haveria uma facilitação de todo o processo de manejo pela infecção pelo HIV na atenção básica, sem dúvida nenhuma, em relação a esses pacientes que eu comentei. E até que esse processo se concretize, né, o que poderemos fazer? Então, mais uma vez, lembrando da importância de oferecer e realizar os testes rápidos para a detecção do HIV disponíveis na atenção básica. Então, a gente tem que começar o primeiro passo, porque isso é um dever da atenção básica de saúde. É um direito do paciente. Ele não precisa ir no laboratório fazer sorologia. Isso, em 2019, é meio absurdo de se ouvir. Considerando que as unidades básicas têm teste rápido e esse teste rápido deve ser feito na unidade básica de saúde, é meio absurdo que um colega da unidade básica de saúde solicite sorologia, né? Para ser realizada num laboratório específico, né? Então, isso é muito complicado, tá? Eu deixo mais uma vez a provocação para que vocês modifiquem a forma como encaram a realização do teste rápido. Essa é uma dificuldade de todo o sistema, mas o teste rápido, ele acelera o diagnóstico, ele favorece o tratamento precoce e ele auxilia no controle da transmissão do HIV, uma vez que, ao facilitar a terapia antirretroviral de forma precoce sendo introduzida, isso praticamente negativa a carga viral do paciente, e isso faz com que outras pessoas, inclusive qualquer um de nós, outras pessoas possam se expor ao HIV, à infecção pelo HIV. Então, isso é muito importante, é um problema que precisamos resolver. Né? Por que oferecer o teste pelo HIV, de HIV? A infecção pelo HIV ainda não tem cura, mas tem tratamento. Quanto mais cedo uma pessoa for diagnosticada e tratada, melhor estará a condição do seu sistema imunológico e melhor será a qualidade de vida dessa pessoa. Então,
queiram saber dos status imunológicos de vocês, queiram saber desses status, não apenas para HIV, mas para hepatites virais e sífilis, né? Porque isso gera uma atitude, e isso gera uma atitude a favor da vida. Então, não é só a gente que quer saber da gente. As pessoas que a gente assiste também querem saber de si próprias. Mas muitas vezes elas nem sabem que existe teste rápido, né? Porque por mais que a gente ache que isso está na mídia, a mídia muitas vezes não dialoga com o cidadão que você assiste na unidade que faz parte da sua área de cobertura. Então, a gente precisa oferecer esse teste rápido, né? E retomar sempre o primeiro passo. Sempre o primeiro passo. Acolher as pessoas, uma vez diagnosticadas, uma vez o teste rápido sendo reagente na unidade básica de saúde, você tem que fazer um segundo teste rápido de outra marca que também está disponível na unidade básica de saúde. Se não tiver, você solicite, porque até onde eu saiba, existem testes que vencem sem você solicitar, então solicite para que você tenha e ofereça e comece a fazer, né? E como fazer esse diagnóstico, né? Juntamente com os gestores das unidades básicas, provoque os gestores municipais para que se façam capacitações quantas forem necessárias, não apenas para diagnóstico da infecção pelo HIV, mas também para diagnóstico de hepatites virais e sífilis. A sífilis cresce nos últimos anos absurdamente. Nós voltamos a fazer diagnóstico de sífilis de forma muito comum, como não era feito já há alguns anos. Então, fazer o teste rápido é importante e começar a escutar as pessoas durante a avaliação também é importante. Né? Tão importante como realizar a anamnese, tão importante como fazer o exame físico e avaliar a região geniturinária no sentido de verificar se existe qualquer sinal ou sintoma de infecções sexualmente transmissíveis outras. Convido a todos para assistir esse documentário, Carta para Além dos Muros. Esse documentário, ele nos ambienta em 2019 sobre o HIV e a AIDS no Brasil. E ele nos auxilia demais a diminuir os preconceitos que cada um de nós tem em relação à doença, mas que muitas vezes a gente não fala. Mas isso impacta na quantidade de pacientes que deveria ter o diagnóstico e não tem, porque muitas vezes a gente tropeça na dificuldade de conduzir esses pacientes a começar pelo diagnóstico do teste rápido. Então, eu convido a todos para ver esse filme, assistir esse filme, e espero que vocês se trabalhem nesse sentido, porque também se trata de nós mesmos realizar o diagnóstico do HIV. Não é só do paciente. Oferecer e realizar os testes rápidos não é apenas sobre o paciente. É também sobre os profissionais de saúde. Também convido vocês a ler esse material, Cuidado Integral, as pessoas que vivem com HIV pela atenção básica. É fundamental que a gente saiba ajudar o usuário, tirar suas dúvidas, para isso a gente precisa estudar, né? A gente precisa se capacitar, permitir ao usuário falar sobre seus medos e preocupações, possibilitar a criação de vínculo com a pessoa que vive com HIV, com o profissional, isso é muito importante para conseguir conduzir. Estimular a pessoa que vive com HIV a comparecer com frequência ao serviço de saúde, ajudá-la a dar continuidade ao tratamento, porque uma vez começado o tratamento, dificilmente essa pessoa vai ter pausa de um dia, Natal, feriado, Ano Novo, ela tem que tomar todos os dias para dificultar a possibilidade de falha e resistência do vírus, e permitir ao profissional de saúde e equipe entender as dificuldades da pessoa e, com isso, poder ajudá-la da melhor maneira. Né? Sempre nós precisamos saber, todos da equipe, todos têm que saber que a AIDS não se transmite pelo beijo, abraço, sentar no mesmo vaso, aperto de mão, picada de inseto, né? Salivo, lágrima, espirro, suor, copos, talheres, pratos, banheiro, vaso sanitário, piscina. Isso é importante. O paciente é leigo, ele não lê o livro, nem a gente lê, né?
Acho que é importante, por isso que eu falo, é importante a gente olhar para si, porque tem muito profissional de saúde que, infelizmente, não deveria nem sonhar com isso aqui nos piores pesadelos, mas infelizmente faz, né, algumas informações, né, dá algumas informações que não procedem. Então isso aqui é importantíssimo, que a gente olhe para si e transmite-se como. É importante que a gente saiba também e saiba a melhor maneira de falar para o paciente. Relação sexual desprotegida, de mãe para criança durante a gravidez, parto, sem as ações de profilaxia ou durante a amamentação, isso quando a mãe é infectada sabidamente, e pelo uso de instrumentos que cortam ou perfuram e que não estejam esterilizados, agulhas, lâminas de bisturi, instrumentos para tatuagem, piercing, manicure, pedicure. Mais uma vez, não é redundante falar sobre isso. É como eu falei, cada um de nós que a gente possa olhar para si, porque eu sou além de Andréia. Quando eu cuido de alguém, eu sou uma pessoa que cuida de uma pessoa. E uma pessoa que cuida de uma pessoa, outra, ela não poderia nem sequer ter contato com algo que discrimine essa outra pessoa, porque isso dificulta a minha arte, que é a arte de cuidar do outro. Então, a discriminação às pessoas, sendo elas pessoas vivendo com HIV/AIDS, é crime desde 2014. E não diagnosticar uma pessoa por não oferecer esse teste sabendo que ele existe é algo que precisa ser repensado. Então, eu convido a todos para que olhem para si e para que, se não se sentirem capacitados, provoquem medidas que capacitem para que a gente melhore os nossos indicadores e para que a gente ajude o nosso país a diminuir a quantidade de infecções pelo HIV, a partir de um diagnóstico precoce, a partir de uma terapia antirretroviral que seja realizada no momento adequado, precocemente, favorecendo a diminuição da carga viral e, consequentemente, a transmissão do HIV para outras pessoas. Nesse momento, a gente deixa de lado, eu, Andréia, tenho que deixar de lado todas as minhas dificuldades e olhar para o outro a partir do foco do cuidado. E diagnosticar uma infecção pelo HIV é cuidar do outro. Então, eu mais uma vez convido a todos que se observem, que se informem, que se atualizem e que realizem os testes rápidos na unidade básica de saúde e que, se não souberem, capacitem-se para isso. Porque hoje, dia 5 de dezembro de 2019, eu vejo muitas pessoas compartilhando em redes sociais, né, sobre a comemoração do dia 1º de dezembro, sem nem saber qual é a história da comemoração desse 1º de dezembro. E comemorando algo que não tem muito para comemorar no nosso cenário nacional. Então é um convite para que vocês olhem para isso de forma empática, como qualquer cuidador da área de saúde deve olhar. Com empatia, para melhorar os nossos índices, para diminuir a quantidade de números novos de casos de infecção e para que a gente consiga diagnosticar e dar andamento ao processo de manejo adequado do paciente que vive com AIDS no Brasil, favorecendo um tratamento precoce e um controle precoce da carga viral para diminuir, assim, a transmissão e a gente ter futuros mais prósperos em relação ao controle do HIV no Brasil. Isso a todos e fico à disposição para perguntas. Obrigada.